para subir a bordo, comandante? Tá a máscara, né? Ok. Olha aí, quando ele embarca no trimado, você vê um pouco da dificuldade que ele tem, né? E não existe uma plataforma de popa ali. Isso é uma consequência justamente dessa falta de espaço a ré e também da crença de que também não se tinha lá no Mar do Norte uma necessidade de se estar próximo da água, né? Então o cockpit é fechado, a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes o cockpit, mas sobretudo a popa é totalmente fechada. Há um embarque nessa forma como o trimado está atracado, a norueguesa, quer dizer, com a boia na frente e atracado no pier a ré, dificulta um pouco o embarque. A solução para isso talvez fosse ter um finger, ou seja, um pedaço de cais, né, que vai ao lado da embarcação. Algumas marinas têm, no caso aí não há, para que a pessoa possa embarcar ao lado da embarcação, né, num dos bordos. Aí você abre um pedaço do guarda-mancebo e tal, faria essa adaptação. Não é o caso aí. Então essa popa dificulta um pouco o embarque nesse sentido. Márcio, obrigado por me receber a bordo. Prazer. Você tem esse barco junto com o sócio, né? Isso. Uhum. O pessoal do canal já conhece o OD23, porque a gente já fez um vídeo. Fixo. Ah, legal. Muito Jandaí. bom. Aham, muito bom. E agora você fez um upgrade. Uhum. Eu... Principalmente para aumentar o pé direito, porque eu não conseguia mais ficar abaixado dentro do OD23, estava doendo as minhas costas já. Isso aí que ele falou é interessante, porque o OD23 é um barco day sailor, né? Ele, apesar de ter uma cabine, o objetivo principal dele não é fazer com que o cara tenha o maior conforto possível dentro do barco, e sim lá de fora. Então privilegia aí o cockpit, né? E a cabine, naturalmente, para um barco desse porte é bem menor. E aí bem mais baixa, né? A distância entre o piso e o teto da cabine fica bem reduzida. Quando ele procura um barco de cruzeiro, o que ele está procurando? Conforto. Né? Conforto, pé direito, não precisar se encurvar, né? Se curvar dentro da cabine ou entrar na cabine. Então o pé direito de uma embarcação como essa já é bem maior. Claro, né? Tá. Não, mas aí procuramos um barco um pouco de habilidade para ele. Pô, é legal, né? Numa boa, né? Aí onde tu tá sentado tem uma cabine de popa ali. Tem. Depois nós vamos conhecer. Essa cabine de popa que ele se refere, que é uma característica do arranjo desse barco, é também função aí do que eu falei antes, né, sobre o fato de o cockpit ser fechado e próprio para uma velejada em um mar inóspito, né, uma água mais gelada. Você não vai procurar cair no mar, dar um mergulho, se banhar, né, na água, porque é frio. Então ninguém quer ficar exposto. E aí, o que se faz? Você eleva a altura do convés, para também ele ter um escoamento de água maior, através de drenos, mas você também consegue, com o aumento dessa altura, você coloca uma cabine ali embaixo, né? Você usa aquele aumento exatamente onde ali o mastro está sentado, justamente para aumentar o pé direito da cabine de popa. Popa. Ela é mais alta assim. Tem uma entrada de luz para a cabine de popa. Esse barco nos detalhes. 10 metros confortável. Sim. Claro. No pier. Legal. Ela está recolhida. O espaço fica todo livre. Abrir o espaço, né? Legal. Ela está recolhida. Certo. Você tá aqui em cima do Traveler, né? Então, quando tá no pier aqui, você leva o Traveler para lá e o espaço fica todo livre. Abrir o espaço, né? Então, o que ele falou também sobre o Traveler. Traveler como a gente já falou na série do Samoa 36, né? É um dispositivo de regulagem de velas que é típico, né, de quem está querendo alcançar uma performance maior com o barco. Isso, óbvio, pode haver muitos cruzeiristas que estão interessados em performar melhor, tem interesse em fast cruisers, né? Mas em geral é um dispositivo que atravanca um pouco o espaço nesse caso. E aí, no caso do Fast 345, por causa do tamanho da retranca, da posição, né, relativa do mastro e tal, esse Traveler acabou ficando justamente no meio do cockpit. E aí a solução para você poder sentar com o mastro ali é jogar o Traveler bem ali para Boreste, né? Deixar ele quietinho ali do outro canto. E aí você senta em cima do Traveler e usa o espaço. Atrapalha? Bom, você não vai usar a mesa, né, durante a velejada, mas se você for utilizar, atravessar esse cockpit aí durante a velejada, você tem que passar
pela escota, né? Pelo traveler que fica ali no meio. Não é uma solução do tipo targa ou colocar em cima da cabine que não foi pensado dessa forma. É um arranjo bastante típico, muito comum, então, também em vários barcos mesmo de cruzeiro. Aham, legal. Está recolhida. Certo, legal. Vamos conhecer lá dentro então? Vamos lá. Pô, espaço muito bom. Aham. Ah, e também quando quiser recolher, libera essa circulação aqui. Uhum. Isso é uma coisa boa. A arquitetura náutica é fantástica nesse sentido, né? Aí achei curioso ele mencionar arquitetura náutica, né? Vamos supor que essa palavra, que talvez seja até meio mal empregada aqui no Brasil, mas é exatamente o fato de você, a atividade de você testar arranjos em um barco, ou seja, você tentar enquadrar um conforto no caso de um cruzeiro, um cockpit maior no caso de um barco de regata, um day sailor, privilegiar os espaços, né, como o Márcio está apontando aí, para que você tenha a convivência e possa também usufruir das melhores qualidades para que o barco esteja sendo desenhado. Então, a arquitetura naval ela é uma otimização de espaços, né? A arquitetura náutica, no caso, né, é uma otimização de espaço. A arquitetura naval diz mais respeito à estabilidade, depois a gente pode até falar um pouco mais em outros vídeos. Mas a arquitetura náutica, nesse sentido que o Márcio está usando, é fazer uma mágica para encontrar o melhor uso do espaço aí dentro de um barco como esse. Olha só, recolhe tudo aí, ó. Ainda fecha o armarinho que tem aqui com as coisas que a gente bota ali, que eu nem vou dizer o que é. Né? Pro velho pra gente se você caminhar aqui dentro, né? Ele tem, sim, né? sabe, bom velho pra gente se eu sempre digo que isso aqui, né, essas barras aqui, são características de barcos oceânicos mesmo, né? Porque... Exatamente, o Marcelo tem toda a razão. E o fato de você fazer um arranjo legal também passa por você ter que pensar posições para segurar, né, durante uma navegada. Então, se você está no mar aberto, que é o caso de um veleiro de cruzeiro, né, como o nome diz, você está sujeito às intempéries do mar e aí você tem que encontrar formas de se segurar a bordo, né? E isso pode parecer um pouco estranho, mas faz falta quando você veleja num barco que não tem essa característica, né? E muitos desenhistas acabam se esquecendo desse importante recurso que um barco de cruzeiro tem que incluir no arranjo interno. Então você desce para a cabine para fazer uma comida, você desce para pegar alguma coisa, você tem que ser capaz de se segurar em algum lugar para não cair. E isso são fatores de segurança, né? Para você não... Você tem tá sempre apoiado, né? Isso. Muito bom esse banheiro, hein? Você fica em pé aí numa boa, né? Olha só. Eu tenho 1,70 m, né? Sou sim, baixo, mas não, mesmo uma pessoa de 1,80 m. Claro. Então o banheiro também é outra característica aí desse barco que, veja só, ele está na passagem entre a cabine principal, salão e um camarote de proa, né, com um beliche, uma cama, né, que a gente chama beliche, a bordo, em V. E aí é o seguinte, poucos pés fazem diferença no volume do barco, né? E nesse caso o banheiro foi um aproveitamento de passagem. É bom, não é? Bom, é suficiente para esse barco. Veja que as portas fecham, né? Mas não há um box, por exemplo, dedicado, né, para se tomar um banho, tem que se molhar o toalete para poder fechar. Tem gente que bota uma cortina, tem gente que faz soluções como essa, mas a questão é, não há um espaço tão dedicado a um toalete, a um head, né, um banheiro num barco como, por exemplo, em barcos maiores, né, que dispõem de mais volume. Estatura mediana aí, fica bem confortável, né? Ainda tem uma cabine de proa aqui bem razoável, né? Legal. Esse da Poxa, é toda. Frejó. Frejó, tá. Frejó. Ele foi... Uma olhada aqui. Frejó. Frejó, tá. Frejó. E o Marcelo está se referindo aí ao acabamento, né, em madeira do barco. E a madeira usada aí foi o frejó, segundo o Márcio. Isso significa que, bom, o frejó é uma madeira muito comum no Brasil e muito desejada para construção náutica, né, construção de pequenas e médias embarcações, em madeira, sobretudo. E é também usada para acabamento, porque ela tem propriedades mecânicas muito
muito boas para o ambiente naval e ela se dobra com facilidade, tem uma certa resistência, resiliência no meio marítimo e por isso ela é tão querida pelos construtores. Contudo, é importante a gente chamar a atenção que o frejó é uma madeira que está se extinguindo, né? Ela não está ainda num processo de extinção, ainda comercialmente disponível, mas ela está acabando, né? Ela não é uma madeira francamente disponível e por isso a gente está procurando soluções alternativas a essa madeira, dentre outras espécies que tenham características próximas, né? E aí vale essa ressalva porque é importante a gente procurar sempre alternativas de materiais, né? Então, no caso, principalmente da construção, não no acabamento, que o acabamento acaba não utilizando tanto da madeira, mas a construção de cascos, por exemplo, strip planking, né, que utilizava muito frejó, ter-se, né, uma alternativa a essa madeira que seria importante para a gente poder seguir sustentavelmente, né, de forma ecológica. Eu nem sabia que era, mas depois que ele passou pela reforma e foi todo lixado, Sim. apareceu a madeira. Você reformou esse barco, né? Foi reformado. Fez uma... Foi tudo feito. Acho que ficou muito. Eu sempre falo, mesmo de navegação, a gente permite a cozinha, O forno, 2 três, não é a